Oi, povo lindo e muito amado por Deus. No vídeo de hoje eu finalmente vou falar sobre um dos livros meus favoritos, um dos livros que revolucionou a minha vida, sinceramente. Sim, estou falando do livro A Experiência da Mesa, O Segredo para Criar Relacionamentos Profundos. Gente, esse livro mudou a minha forma de pensar profundamente. Sério, é um dos livros mais incríveis, depois da Bíblia até agora. Gente, eu quero começar lendo pra vocês a conclusão do livro, que fica bem no final, né? Deixa eu ler aqui pra vocês. Escuta só. A experiência da mesa é a fusão da minha experiência de vida, paixão e pesquisa atual. Tenho a convicção de que algo que transcende nosso entendimento acontece na alma humana quando comemos juntos. Neste livro, aliei conhecimento científico com insights bíblicos para mostrar a você a transformação que experimentamos quando fazemos refeições juntos. Imagino que possa haver diferenças em nossas interpretações teológicas. Este livro não tem a intenção de ser um comentário bíblico. Minha esperança, porém, é que você tenha adquirido uma nova convicção que a leve a se reunir regularmente à mesa com as pessoas com quem você deseja estabelecer uma conexão. Cada alma humana tem sutilezas únicas. Cada um de nós foi formado de maneira singular no ventre materno. Nossa personalidade varia, assim como o formato do corpo. Somos diferentes em todos os aspectos. Nem todos os homens são iguais e o mesmo se pode dizer das mulheres. Não temos o mesmo número de fios de cabelo na cabeça. Contudo, há uma coisa que todos compartilhamos: a necessidade de criar vínculos. Fomos criados de maneira única e maravilhosa. Como meu marido costuma dizer, eu sou extraordinário e você é incrível. Séculos de pesquisa continuam a revelar o valor profundo do vínculo e ajudam a esclarecer a compreensão crescente das emoções humanas. Uma década recente de estudos mostra os resultados de comer junto numa atmosfera positiva e edificante no desenvolvimento da confiança pessoal e na operação de milagres no coração humano, estabilizando as emoções e criando vínculos. Creio no desejo de Deus de se conectar com a sua criação. É por isso que Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Como vimos neste livro, jantar com alguém é se conectar com essa pessoa. Em outras palavras, Deus está dizendo que quer criar um vínculo com você. A experiência da mesa com seu cônjuge, seus familiares, amigos e colegas, até mesmo com seus inimigos, tem potencial para começar a unir os corações humanos de maneira inovadora e profunda, criando uma conexão espiritual, um vínculo que as circunstâncias da vida não são capazes de destruir. Durante as refeições, corações feridos se curam, corações tristes se alegram, corações deprimidos adquirem uma nova visão e corações divididos encontram paz. A experiência da mesa revela o potencial secreto de cada pessoa para expandir o caráter e a conexão por causa da presença em nosso meio enquanto comemos. O pão da presença, a obra sobrenatural de Deus realizando aquilo que somos incapazes de alcançar sozinhos. A experiência da mesa une os relacionamentos humanos. Face a face, nossos corações se conectam. Meu desejo é incentivá-la a arrumar sua mesa num ato de fé, pois a presença sobrenatural e redentora daquele que se encontra com você ali cuidará do resto. Peraí, vou arrumar meu cabelo aqui. Acho que tá bom. Então, gente, eu poderia terminar por aqui, né? Mas tem tanto a se falar desse livro.
né, que mudou minha vida, ajudou as mulheres com quem eu compartilhei também, né, fragmentos desse livro. Então eu tenho certeza, sabe, assim, que a espera é o momento perfeito de abraçar esse cuidado de imediato. Então é uma coisa com urgência para todas as mulheres. Né, é uma coisa assim que hoje, nos dias de hoje, a gente se perdeu esse costume de sentarmos juntos à mesa, de perguntar como foi seu dia, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer essa semana. As famílias não têm mais essa conexão, sabe? É fast food, é simplesmente comer para alimentar o corpo ali, não conversa muito, ou conversa coisas superficiais. Então, assim, é realmente um lugar assim que tem que ser o porto seguro, sabe? Não só um lugar para você compartilhar uma refeição, mas o livro fala disso, é num todo, sabe? Você nutre o seu espírito, a sua alma, o teu corpo, o teu emocional, tudo, através de simples trocas de conversar olhos nos olhos, sabe? E isso é lindo, galera, isso é lindo. Eu também devo alertar que esse livro é de uma americana, eu esqueci de falar, é da americana Debbie Titus. E, gente, eu assisti essa conferência dela, foi nesse ano, e eu consegui comprar 3 livros dela e da família dela, e até entreguei um dos livros de presente pro meu pai. Eu tô olhando pra baixo que eu tô vendo o resumo, tá, galera? Só sei que, gente, eu não sei como se dá pra comprar online, eu não sei, né? Mas o que eu queria deixar bem claro o livro, né, Experiência da Mesa, traz respostas e revelações divinas da parte de Deus, do nosso Senhor, para problemas e questões familiares. Ela traz solução. E isso eu acho que foi a coisa mais fantástica que eu achei. Porque eu, de verdade, eu ficava, gente, que paradigma, que problema, tipo, como que eu vou reunir meus filhos e vou conseguir cuidar deles de fato, assim, mais próximo, ter um vínculo mais próximo com os meus filhos, com o meu marido, como conciliar a agenda, né, porque os filhos vão ter uma agenda, o marido vai ter um horário de trabalho, eu vou ter minhas coisas também, então como conciliar tudo isso? E o livro vai além, ela vai, por exemplo, solucionar quando tá passando por algum problema difícil, você vai preparar a mesa e como lidar com as emoções dos seus familiares ali que não estão bem, né? Então ela traz soluções, gente, soluções para um monte de questões atuais. Sério mesmo, é um livro de respostas. Respostas sobre como cuidar da família, o que fazer, como falar, como se comportar, o que perguntar. Ter o que perguntar, gente. Convidar pessoas para ir na sua casa. Então, assim, gente, é um livro maravilhoso, sério mesmo. Se eu pudesse entregar esse livro pra, sabe, tipo assim, emprestar pra um número de mulheres que, sabe, eu pensei até em estar encapando ele, sabe, tipo, com alguma coisa assim de plástico. Porque o livro é incrível, galera, meu Deus do céu. Então, eu escrevi aqui também. Eu não sei vocês, mas eu amo gente inteligente porque eu amo solução. Então, eu gosto de solucionar. Me frustra não ter muitas respostas e ficar cheia de inquietação. E esse livro foi resposta de Deus e esperança para minha e para sua família, esse livro será, né? Eu vou ler alguns trechos, né? E pegue essas palavras e guarde no seu coração. Sério mesmo. Guarde elas no fundo do teu coração, porque vai mudar a sua vida. Assim, né? Sim, vai mudar a sua vida. Assim, tudo para melhor, como faz Deus em nossas vidas. Então, vamos ter alguns trechos aqui que eu vou estar lendo. Quer ver, ó? O lar não é uma mera estrutura física onde vive sua família. Não é apenas um endereço postal ou um lugar onde seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser a parte central da nossa vida. Lar é onde o coração se forma. A qualidade da vida cotidiana, as chances de sucesso de seus filhos no mundo, a saúde da sua família e os valores da sociedade, né? Tudo isso você pode estar curando e cuidando através de refeições à mesa. Percebi que elas descrevem com perfeição todo o ser. Mente, espírito, corpo e alma. Ficamos mais inteligentes na mente, mais fortes no espírito, mais saudáveis no corpo e mais felizes na alma quando fazemos refeições juntos à mesa de jantar com os nossos familiares e queridos. O próprio Deus se faz à mesa.
aquele que nos criou, ele se faz presente conosco de maneira especial. Foi Deus quem pediu para criar a gente. A mesa, ele deu a Moisés as medidas, os diâmetros, tudo, quando ele estava criando lá no tabernáculo. Então, assim, aqui também diz que Deus revela o potencial secreto de cada pessoa sentada à mesa. Quando a gente se senta juntos, a gente começa a trazer ideias e isso ajuda uns aos outros também. E traz confiança, traz coisas assim que pode nos ajudar a lidar ou despertar alguma ferramenta dentro de nós. Deus poderia ter criado nosso corpo sem precisarmos nos alimentar. Por que então ele criou o corpo humano com a necessidade de comer todos os dias? E aqui fala, olha, descobri porque a experiência da mesa é completamente transformadora. Aprendi uma verdade que transcende culturas e a história. A mesa é parte central da vida e foi designada pelo próprio Deus, como eu disse, né? Daí, gente, eu fiz muitas anotações nesse livro, né? Satanás sabe que não é capaz de vencer a Deus, então em vez disso, ele tenta minar a autoridade divina em nossas vidas. Vocês já repararam que hoje em dia as mesas são feitas para a parede? Tem o balcão e o parede? Gente, isso não faz bem pra gente. E aí ela vai falar essa questão do fast food, de ter uma agenda super cheia, com muitas coisas para fazer, inclusive dentro da igreja. E aí você não tem tempo de curtir, de descansar, de passar tempo com as pessoas, intencional, sabe? Tempo de qualidade. Então, assim, gente, a mesa é onde a gente experimenta o pão da presença, porque isso foi criado também lá junto com Moisés, onde tinha um véu, vocês lembram? Que separava a presença de Deus e a presença da mesa. Quando o véu se rompeu, não havia mais nada que separasse. E o que aconteceu? Ficou ali aquele pão da presença junto com a presença divina. Esse pão simboliza Jesus. Então, olha, a mesa... Experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus, que fortalece nosso casamento, une a família e alimenta o coração. Hoje, porém, as famílias da igreja costumam fazer tudo que as famílias de fora realizam. Nossos filhos praticam esportes, cursos, aí ela vai falar sobre isso. A agenda super lotada e você não tem tempo, sabe? De conversar, de fato preparar uma comida. Gente, tem coisa melhor do que alguém que preparou uma refeição maravilhosa pra você? E o livro vai falar sobre isso. As pessoas costumam preferir refeições em casa, refeições que são gostosas, assim, sabe? Preparadas pelo dono da casa, sabe? Que tá te recebendo, do que em restaurante. Muitas pessoas preferem muito mais um ambiente assim do que ir em restaurantes. Então, aqui vai falar também, a pessoa responsável pelo preparo das refeições familiares faz uma contribuição significativa para o bem-estar físico geral da família. E esse livro ele vai começar a dar dicas de armazenamento de comida, preparo de comida, vai falar sobre pratos, sobre como ter refeições prontas, já ter coisas congeladas, como lidar com isso, o que comprar no supermercado. Gente, vocês têm ideia de que livro... Olha isso! Esse livro é maravilhoso. Gente, e ela vai falar, olha, a experiência da mesa não se limita àquilo que comemos, mas também inclui nossa saúde emocional, espiritual e física. E eu vou contar aqui um breve testemunho pra vocês. Quando eu cheguei na igreja, acabou que assim, faz muito tempo assim, que eu não tenho tempo de qualidade com a minha família à mesa. Minha família também passou por muitas coisas difíceis, então às vezes a mesa era um lugar de falar de coisas tristes. Não era um lugar pra ter, que legal, que não sei o que, não sei o que. E o que acontecia? Às vezes, quando meus pais queriam levar a gente no restaurante, era muito difícil, porque a gente ficava meio assim, meio desconcertado, olhando pros outros, assim, em outro ambiente. Era meio estranho. E, aos poucos, a mesa, ao invés de ser um lugar legal, acabava trazendo uns sentimentos, sabe? Porque às vezes a gente brigava, discutia, né? E, gente, isso tava muito ferido dentro de mim. Então, quando eu cheguei na igreja, eu fui pra uma célula onde era... o grupo, né, se reunia em volta da mesa. E, gente, eu só queria chorar. Eu lembro que também os primeiros discipulados que eu tive, eu só chorava, porque eu não tava também acostumada com alguém olhar pra mim nos meus olhos e falar, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Sabe, tipo, alguém que não fosse, sei lá, uma psicóloga, uma amiga, sabe? Alguém assim, sabe? Que mesmo não sendo todo preparado, alguém que queria, se preocupava comigo, sabe? Então,
É muito importante, a gente tá tendo ansiedade, depressão, e a gente nem sabe por quê, mas é por causa disso. E como traz um senso de pertencimento? Pertencimento à família, são um monte de pessoas bem parecidas com a gente, não só no físico, mas também espiritual, emocional, são muito parecidos, né? É o elo ali da família, então é muito forte. E sem falar amigos, pessoas que são parecidas com a gente. Como é legal, né? E assim, é importante esse sentar à mesa, olhar nos olhos e conversar. Igual a gente sentava, por exemplo, as pessoas sentando num barzinho, as pessoas, sei lá, diante da piscina, no churrasquinho, você sentava, né, numa mesa e conversava com essas pessoas. E sem perceber traz cura. Uma pessoa traz um assunto, a outra pessoa traz outro, e aí você desabafa, e aí você escuta, você aconselha. Gente, a mesa é uma coisa poderosa criada por Deus, e a gente não dá valor a isso. Então, além disso, ela vai ensinar também até pessoas que não têm condições de ter uma mesa agora. Ela fala, você vai criar, ela ensina, sabe, a criar mesas. Porque não precisa de você comprar uma mesa, é o simples ato de ter um lugar, você se reúne, todos em volta, olhando nos olhos e compartilhar aquele momento. Lindo, gente, esse livro é lindo demais. Aí tem aqui como incentivar, torne divertida e saudável a comida. Ela vai falar sobre tradições, você criar tradições com a sua família. E aqui ela vai falar, ó, ajudar pessoas com depressão clínica no caminho rumo à recuperação, né? Vai falar aqui, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E esse livro ele vai falar justamente sobre isso. Como você guiar essas conversas, para que dentro das casas não hajam posturas que levam a pecado, posturas que levam à malícia. Então você tem que estar muito preparado para que você possa conduzir as refeições, conduzir, né, você como dono da casa, conduzir aquele momento, sabe? Perceber, por exemplo, vai falar também que na mesa, né, durante a refeição não é o momento de você corrigir seus filhos, é o momento de você falar, depois a gente vai conversar. Depois da refeição você conversa e chama atenção. Depois que vocês já se alimentaram, depois que vocês já estão, né, com a barriguinha cheia, mais calmo, você pode se reunir com seu parceiro, conversar como que a gente vai lidar com isso e depois ir no quarto do teu filho, da tua filha e falar, olha, não foi legal. Aí você vai corrigir seu filho e sua filha e até às vezes mais ponderado. Então, gente, é muito legal, vai falar sobre receber pessoas de vários backgrounds, mas isso quando você já estiver com a sua casa toda ok. Então, por exemplo, ela vai falar que ela já recebeu até pessoas que saíram de presídio, mas quando, por exemplo, a filha já não estava mais na casa, quando, sabe? Tem as estratégias, você quer acolher as pessoas, mas não pode ser de qualquer forma. E aqui ela traz também perguntas, gente, para você conduzir a sua hospitalidade, sabe? Perguntar qual é o maior sonho, o que faz você sorrir, defina sucesso, fala de uma ocasião em que você ficou bravo, quem é Deus pra você. Enfim, você vai fazer perguntas para ter um diálogo legal com as pessoas. E aí ela vai trazer como você pode renovar relacionamentos, como você pode cuidar, como você pode curar, como que você pode, sabe, criar um ambiente propício para o diálogo, né? Ouvir sem reservas e os regenere por completo. Estar de fato presente ali, amar essa pessoa, estar disposto. Gente, eu acho que o principal é você estar disposto. É o que você quer? Você quer ter um melhor relacionamento com a sua família? Você quer ter uma casa que recebe pessoas? Você quer ter relacionamentos profundos? Não só coisa superficial? Esse livro aqui vai te ajudar demais, 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 demais. Entende? Vai falar sobre acolher, vai falar sobre ouvir, sabe? E transformar a sua casa num santuário de amor e um refúgio de paz. Olha que lindo, gente. Então, assim, ela vai falar dos pratos, vai falar sobre... Nossa, gente, é muita coisa. Eu vou ficar por aqui, gente. Mas ela vai falar aí sobre servir as pessoas, servir uns aos outros, sabe? É isso, eu vou ficar por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado, se interessado pelo livro. E é isso. Se você me conhece pessoalmente, me pergunta desse livro pra ver se alguém já terminou de ler e me devolveu, que aí eu posso emprestar pra você também. É isso, gente. Esse foi o livro que eu compartilhei hoje. Eu espero que vocês gostem. Vou tentar fazer algumas edições pra ficar bem legal pra vocês também, com fotos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Um forte abraço e
É isso, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, em nome de Jesus, que a gente possa mudar, ser a diferença, graças a Jesus, ser essa diferença no mundo, essa diferença entre vizinhos, entre amigos, colegas de trabalho, sabe, membros da igreja e da família também. Você seja essa diferença, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau!